¿Sabes pronunciar correctamente las letras B y V en español? Obvio, 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 obvio. Então, se você tem dúvida da pronúncia do B e do V em espanhol, fica aqui nesse vídeo que eu já vou te explicar tudo. A resposta resumida é que não tem jeito de identificar se uma escritura é com B ou é com V em espanhol só de escutar a palavra. Por exemplo, eu peço para você escrever tubo, tubo. Não tem como você saber se a palavra tuvo é do verbo ter no passado de ele teve, ele tuvo um problema, ou se é de tubos e conexões que você precisa consertar na sua casa. Porque o V e o B têm a mesma pronúncia. E qual é essa pronúncia? Eu vou te explicar. Não é nem um B muito forte, igual é o do português. Um brasileiro, ao dizer bola, por exemplo, ele faz muita força, ó. Bola, bola. É muito explosivo. E nem é o V do português, que é muito mordido, fricativo, que solta muito som de vaca. Não pode ser assim também. Vai ser um som intermediário. Você vai tentar misturar um pouco de B com um pouco de V, desde que seja levemente bilabial, ou seja, vai encostar os lábios de maneira bem suave, sem soltar muito ar para fora. Vamos treinar. Tá? Vou colocar uma lista com V, uma lista com B e você não pode diferenciar. As duas formas são com uma letra B mole, uma letra B borracho, como se você tivesse bêbado, assim, vaca. Então, não pode fazer muita força nem para um lado nem para o outro. Vamos lá. Vaca, vaso, Victor, tubo, banho, bota, Beatriz, tubo. Viu que o tubo e o tubo, mesma coisa. Então, essa é a resposta resumida, que V e B é a mesma coisa, que não é nenhum nem outro. Agora, se você, como eu, adora uma história por trás, a cultura, fonética, detalhes, nuances do espanhol, continua que a gente vai aprofundar esse tema. É bastante comum, já que é impossível diferenciar só nos ouvidos, que os nativos mesmos têm muita confusão, muita dificuldade na hora da grafia, porque primeiro se aprende escutando para depois aprender a escritura, né? Imagina então que o professor diga, aluninho, ditado, escreve aí, este es mi teléfono móvil, este es mi teléfono móvil. Quando chegar na palavra móvel, ele vai dar uma travada, vai falar, meu Deus, móvel se escreve com B ou com V, com a letra B de burro ou com a letra B de vaca, porque ao escutar não é possível diferenciar. Inclusive, sobre isso que eu falei de B de burro ou B de vaca, essa é a maneira informal de se tratar o nome dessas duas letras, né? Porque essas duas letras têm sua nomenclatura formal, que são, vamos lá, na Espanha é bastante dividido, B e V, B e V. Mas aqui na América a gente tem vários nomes para a mesma letra V, assim, B larga, B corta, B grande, B pequeña ou B chica, B alta ou B baja. Mas, acabei de lembrar que tem um episódio do Chaves, não sei se é da sua época, né? Eu, no milênio passado, via muitos episódios do Chaves, em que estão a Chiquinha e o Chaves querendo escrever um cartão de Dia dos Namorados, que é Dia de San Valentín. E eles ficam nessa dúvida de se San Valentín se escreve com V ou com B. E se aproximam do seu Madruga para perguntar. Vamos colocar um trechinho aí. Yo quiero escribir una tarjeta del Día de San Valentín. Bien. ¿Y? Que yo no sé con qué letra se escribe Valentín, si con B de burro o con B de vaca. Agora, é claro que passaram esse episódio com a dublagem em português. E aí não fez sentido nenhum essa pergunta, mas ela existe, olha só. Eu quero escrever um cartão do Dia de São Valentim. Sim. E? E eu não sei com que letra se escreve Valentim. Se é com B de burro ou se com V de vaca. Ah, agora entendi. Aí você deve estar se perguntando, como é que eu vou saber então, se nem os nativos sabem,
se uma determinada palavra se escreve com B ou com V. Tem algumas regrinhas. Não engloba todas as palavras e são um pouco complexas, mas eu vou te dar alguns exemplos. Olha, se depois vem uma consoante, o que se escreve antes é uma letra B. Por exemplo, Brasil, Brasil. Vai vir uma letra R, então você coloca a letra B. Outro, mueble. Vai vir uma letra L, aí você coloca B, mueble. Já em outro caso, que é sobre a letra V, ela vai acontecer depois das letras B, D ou N. Exemplo, advérbio. Advérbio se escreve com a letra V. Então, antes está uma consoante e aí vem uma letra V. Envolver, envolver. Vem uma letra N, então você coloca a letra V. Envolver está em la canción de Anitta. Você já escutou essa canção da Anitta? É um temaço. E não te voy a envolver. Então, muitos erros ortográficos provêm dessa dificuldade de interpretar através do som, assim como muitos brasileiros podem titubear ao escrever a palavra exceção, por exemplo. Se escreve com C cedilha ou se escreve com 2 S? Porque se escuta igual. Então, o nativo vai falar assim, como é que se escreve mobile? Com V ou com B? Porque se escuta igual. Aí, você pode ser malandro e falar o seguinte, deixa eu te mostrar. No teclado que a gente usa de maneira padrão, né, que é o QWERTY, Q-W-E-R-T-I, QWERTY. Esse teclado, também adotado aqui no Brasil pela ABNT, ele tem as letras V e B super perto uma da outra. Olha só essas pecinhas. V e B. Tá vendo? Aí você fala, se escorregou. Não, eu estava escrevendo certo, é porque foi aqui um erro de digitação. Assim como no celular também aparecem as letras V e B juntinho. Checa aí para você ver. Aí, aprofundando mais, você vai falar assim, mas eu já ouvi um nativo falando V bem direitinho. Ou alguém numa música ou num filme fala a letra V muito marcadinha, bem direitinho, igual brasileiro. Nesse caso, o que acontece é que essa pessoa teve muito contato com alguma outra língua que sim diferencia o B e o B. Por exemplo, no Paraguai é muito comum o contato com o conhecimento com o Tupi-Guarani, que é uma língua que diferencia o V e o B também. Então, assim, eles incorporam essa diferença ao falar espanhol. Ou pessoas que falam muito inglês, né? É bastante comum saber inglês, por exemplo, no México. Todo mundo estuda inglês de maneira bastante forte. Então, isso acaba sendo incorporado ao espanhol. Eu mesma, quando morava na América Central e estudava inglês, via que muita gente que conseguia falar a letra V incorporava isso no idioma espanhol. Porém, o professor de inglês ele tinha uma tática assim, para ensinar para os alunos. A diferença entre o B e o V, que ele dizia para aproximar a letra F. Tá? Então, por exemplo, para falar a palavra very, que é muito. Para ensinar um hispano-falante a dizer very, com a letra V marcada, ele falava, tenta a letra F, very, very, aí pedia para aproximar para a letra V. Porque se ele falasse para aproximar, para simplesmente jogar a letra V do espanhol lá, ficava como berry, berry, que são amoras, né, frutinhas vermelhas. E berry não é very. Assim que é fácil identificar um latino falando espanhol, porque muitas vezes ele vai colocar a letra B no lugar do V. You're very intelligent. Tanto é igual que existem linguistas renomados, como a Karina Gelperin, que defendem a eliminação de uma dessas. Já que o B e o V é a mesma coisa, vamos eliminar uma delas. Quer ver? Coloca um trechinho aí. Ortografía. Yo acá, en la intimidad de nosotros 10.000, quisiera poner sobre la mesa algunas modificaciones que me parece razonable empezar a discutir. B larga y B corta, decíamos antes, nunca se distinguieron en la lengua castellana. Elijamos una, puede ser cualquiera, podemos discutir, sentarnos, cada uno tendrá sus preferencias, cada uno podrá argumentar. Quedémonos con una, eliminemos la otra. Vamos aprofundar mais? Vamos, aqui não tem preguiça. Olha só, não existe diferença no som, isso já sabemos, mas existe diferença na força, na ênfase que você pode dar. Então, você pode ter uma ênfase mais forte e uma ênfase mais suave. A ênfase mais forte, tanto na letra V quanto na letra B,
vai ser quando ela é inicial. Inicial de uma frase, de um parágrafo. A primeira coisa vai ser uma palavrinha com V ou com B, aí você vai dar mais força para ela. Por exemplo, barco. Barco, dá mais força. Valência. Valência. Dá força porque está começando ou está solta aí na frase. Agora, se eu coloco barco ou Valência lá no final da frase, lá no meio da frase, depois de alguma preposição, ela vai ser suave, vai se escutar mais barco ou Valência. Vamos ver uns exemplos nas frases. Barco, es nuestro barco. Barco, es nuestro barco. É o mesmo som, só tem um pouquinho mais de força quando é inicial. Valência, Valência. Soy de Valência, soy de Valência. Percebeu a diferença? É sutil. E também tem a diferença de ser mais explosiva, mais forte, quando é antes de MN, porque MN você fecha mais a boca e aí termina que o som seguinte sai mais forte. Como não existe grafia da letra V depois de M, então vai funcionar para a letra B depois de MN e para a letra V depois de N. Vamos ver. Colômbia, Colômbia. Porque está depois de uma letra M, ó, a letra N termina fechando os lábios e aí a letra B sai um pouquinho mais forte. Colômbia, Colômbia. Uma palavra com a letra V, que é envolver, ela tem duas letras V. A primeira da primeira e segunda sílaba, envol, é mais forte porque vem depois de uma letra N, ó, envol. Mas a seguinte tá ali no meio da frase, sem ter N antes. Então vai ser mais suave. Envolver, envolver. Consegue perceber? Escuta aí de novo, ó. Anitta. E não te voy a envolver. Tô com a Anitta na cabeça, gente. O que eu posso fazer? Então eu vou colocar uma frase para ver se você entendeu. Como se fala, eu moro em Valência. Vivo em Valência. Olha só. O vivo tem duas letras V, mas a primeira é mais forte, porque está começando a frase. Vivo, vivo. É só mais forte, tá? Não vai mudar o som. Vivo. O em, essa letra N, Valência, termina com N e começa a letra V. É como se estivesse numa mesma palavra, porque apesar de estar no centro, no meio da frase, a letra N, ao falar rápido, ela fica linkada na letra V. Então, o en Valência é mais fortinho, ó. Vivo, vivo em Valência. Vivo em Valência. Vivo em Valência. Conseguiu? Mais uma. Brasil. Soy de Brasil. Ó, quando você fala o país solto, é bastante enfatizado. Brasil, Brasil. Mas se ele tá lá no meio, fica mais suavizado. Soy de Brasil. Soy de Brasil. Pegou? Isso é um tema que você precisa ficar super preocupado? Não, porque como o nativo não interpreta a diferença entre esses dois sons, se você falar Brasil ou Brasil ou Brasil, vai dar no mesmo, porque ele não interpreta, não reproduz e é a mesma coisa, tá? Não é para ficar bolado com isso. Agora, se você quiser treinar aí, vamos juntar então o último teste, tá? A letra B e a letra V. Você pode diferenciar? Não, mesma coisa. Os dois suaves, porque estão no meio da frase, entre duas vogais. Então, os dois, mesmíssima coisa, boca mole, relaxada. Treina aí com o personagem Trimagasi, daquele personagem do Poço. Coloca de novo, coloca de novo. Óbvio, 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 óbvio. Agora me responde, ficou clara essa aula? Gostou? Óbvio. Então, você já sabia dessas coisas? Tá uma aula completa. Se mereça o seu like, deixa aí um like no vídeo. Escreve nos comentários se você tiver qualquer dúvida. Te veo prontito. Hasta luego.